que sim. Tá ótimo. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando sobre administração do tempo, do nosso tempo. Eu quero que você entenda sobre o tempo, que o tempo ele tem um valor muito grande. E você não pode desperdiçar o tempo. Porque se você está desperdiçando o tempo, na verdade você está desperdiçando valores. E isso não importa que níveis de valores sejam. Por exemplo, valores espirituais são desperdiçados quando se desperdiça tempo. Porque você pode aproveitar o seu tempo muito bem para auferir valores espirituais. Muitas são das pessoas que gostariam muito de ser usadas por Deus, é ou não é? Quem gostaria de ser tremendamente usado por Deus aqui? A grande questão é assim, o que você faz para isso com o seu tempo? Note que se você fica 1 hora na frente da televisão vendo uma novela, pastor, o que o senhor tem contra a novela? Tudo. Mas eu não vou entrar nisso aqui, amém? É uma posição minha, não vou entrar nisso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você perde 1 hora vendo algo que não presta, você desperdiçou um tempo muito precioso que você poderia e deveria estar utilizando para alcançar algo diante de Deus. Amém? Então isso que é importante. Por isso é que você tem que cuidar com o que você faz com o seu tempo, porque existem coisas muito importantes para se fazer com ele. E se você não compreender isso, você acaba errando, assim como no processo de administração, quando você não compreende a importância de você planejar a sua vida, assumir o controle da sua vida. Então, por isso que é importante falarmos sobre isso, a questão do tempo. Entendemos que o tempo não volta, entendemos que ele não pode ser aumentado, que ele é precioso e que ele termina e por aí adiante. E nós queremos falar um pouco sobre administrando esse tempo. O primeiro passo na administração do tempo é identificar como que o tempo é utilizado. Por exemplo, o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho? Primeira coisa, o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho? Segunda coisa, o que eu faço de fato com o tempo que eu tenho? Note que quando você estabelece essas duas linhas de raciocínio, elas vão se cruzar em algum ponto. E nesse ponto em que elas se encontram, ali é o lugar de você mexer no seu tempo. Vocês estão entendendo? O que eu quero fazer com o meu tempo? Ah, pastor, eu quero me formar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanta coisa. Amém. Então eu quero isso. Eu traço uma linha. O que eu faço de fato com isso? Com o tempo que eu tenho? Eu traço uma linha. Elas vão se cruzar. O lugar onde ela se cruza é onde você deve começar a mexer no seu tempo, naquilo que você faz com ele. Se você realmente quer mudança. Porque muitas pessoas, elas falam somente da boca para fora. Ah, eu quero tanto mudar, eu quero tanto isso, eu quero tanto prosperar, eu quero ganhar mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, na verdade, é algo só da boca para fora, não vem de dentro. E porque não vem de dentro, não traz resultado nenhum na sua vida. Então, você precisa compreender isso. Eu lembro que um jovem, há uns anos atrás, ele veio conversar comigo, e nem crente não era. Mas ele chegou e falou assim para mim, você que é um empresário, o que você me diz? Porque eu sou empregado, ganho um salário mínimo e eu não sei o que fazer. Eu casei e está difícil de sustentar minha família. O que eu devo fazer? Eu olhei naquele rapaz e digo, esse cara quer mudar, né? Eu peguei e falei para ele o negócio seguinte, identifique o que você pode fazer com o recurso que você tem. Ele falou, não dá, o dinheiro não dá para nada. Eu falei, então vamos parar um pouquinho. Existem cursos gratuitos na cidade? Daí ele parou um pouco. Sabe que existe.
Falei, então você procura nesses cursos gratuitos aquele que mais você vai se identificar com ele. E ele fez manutenção industrial no SESI, um curso gratuito que o SESI está oferecendo na época. Ele fez isso. Quando ele se formou, ele foi trabalhar numa empresa e trabalhar numa empresa para aprender na prática, ele já passou a ganhar 2 vezes o que ele ganhava antes. Eu quero dizer para você que ele trabalha hoje, ele mudou de cidade, ele trabalha em Campo Mourão, cidade próxima ali do pastor, onde o pastor conhece muito bem, na Coamo, uma cooperativa muito grande. E hoje, esse jovem que há uns anos atrás me pediu um conselho, ele tem na cidade de Guarapuava vários imóveis locados, porque ele ganha muito bem hoje como técnico de manutenção industrial dentro da Coamo. O que isso quer dizer? Ele teve que priorizar o seu tempo, porque tinha que trabalhar. Recém-casado. Precisava de uma mudança. Tinha que o quê? Estudar. Então ele teve que reorganizar, e ali nós explicamos para ele com muita simplicidade como fazer para se reorganizar no seu tempo. A primeira coisa que ele mesmo identificou: acabou-se a televisão para mim. A primeira coisa que ele... Vejam bem, ele nem crente não era. Ele não era crente. Qual foi a primeira coisa que ele identificou que precisava tirar da vida dele? A televisão. Porque a televisão estava tomando o seu precioso o quê? Tempo. Então, pastor, o senhor não vê televisão? Claro que eu vejo televisão. Eu estou dizendo para você, quando você tem um objetivo e não tem tempo. Na verdade, você não é que não tenha tempo, você não está organizando o seu tempo da melhor maneira possível. Então ele tinha que trabalhar, tinha que estudar à noite, né? Tinha que preparar o seu material, tinha que comprar material, tinha que se sacrificar em cima disso. E quando é que ele podia estudar? Só nos finais de semana. Mas isso, depois de um período de estudo, trouxe para ele o resultado que ele hoje está alcançando. E quando as pessoas olham para ele, vem o quê? O sucesso. Não vem a trajetória para o sucesso. Quando você vê uma pessoa e você diz, o fulano lá está andando de carrão, mas o que ele fez para chegar até aqui? Você não vê. Aí que está o segredo. Se você parar de reparar nas pessoas hoje e olhar a trajetória delas, você também vai crescer na sua vida. Eu observo alguém. Vamos pegar aí qualquer pessoa, né? Vamos pegar o pastor Saulo, que está ali, ó. Vamos pegar, eu já estou pegando no pé. Perdão, pastor, é só como exemplo. Então você vem hoje e diz, não, o pastor Saulo é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Oh, glória a Deus! Que homem abençoado. Mas pera um pouco. O que aconteceu nessa trajetória? Quantos anos de igreja? Número 1, quanto tempo de dedicação? Tempo. O que aconteceu nesse período? O que o manteve firme? E por aí afora vai. Quando eu identifico as fases de uma trajetória de uma pessoa de sucesso, eu recebo conhecimento para administrar melhor o meu tempo. E o que isso traz para mim? Uma trajetória de sucesso também. Repare muito no derrotado, no fracassado, na trajetória dele. E você vai olhar, poxa, o cara lá miserável, o cara está lá na sarjeta. Mas espera aí, o que aconteceu com ele para que ele chegasse lá? Esse conhecimento é importante, porque me livra de amanhã estar numa situação semelhante. A administração do nosso tempo é muito importante, então não esquece disso, né? Para que eu possa definir isso, eu preciso, primeiro, planejar. Segundo a experiência de vida, eu afirmo que cada hora gasta em planejamento poupa várias horas em execução, com um resultado melhor do que o esperado, sendo que a falta do planejamento, na maioria das vezes, conduz a um resultado pior que o esperado, ou até mesmo a resultado nenhum. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, pessoas não planejam por falta de tempo. Mas, na verdade, isso é um engano.
Por quê? Porque de quando a pessoa vai fazendo ou vai levando a sua vida de qualquer maneira, porque não usou o tempo para planejar a sua vida, ela acaba gastando muito mais tempo e não alcança objetivo nenhum. Então, quando eu traço algo para a minha vida, eu separo um tempo para fazer um planejamento para poder colocar em prática, isso poupa bastante. Organização é o modo como executamos o planejado. Algumas vezes planejamos algo, mas não executamos de forma organizada, desperdiçando assim o que foi planejado. O que tem gente que planeja uma coisa e executa outra é brincadeira. E isso é o quê? Tempo perdido. Se eu digo que vou fazer algo, eu planejo o que vou fazer, eu traço metas para o que eu vou fazer, eu coloco objetivos a serem alcançados, e na hora da execução de todo o processo, eu faço outra coisa. Eu faço o que me deu na cabeça na hora. Ah, não, o pastor disse para eu passar pano no chão da igreja. Beleza. Eu chego aqui e digo, pastor não está sabendo de nada, eu vou pegar o esguicho de incêndio e vou mandar nesse negócio aqui. Ele vai ver como é muito melhor do que passar pano no chão. Então houve algo, mas na hora de executar, executou outra coisa. Perda de tempo. Quando você planejar, planeje. Se você tiver que planejar 2, 3, 4 vezes, não é problema. O problema é que quando você executar, você execute o que você planejou. Isso poupa muito tempo. Amém? Delegar nada mais é do que atribuição de tarefas para outras pessoas com o propósito de liberar tempo para executar tarefas mais importantes ou exercer funções exclusivas do seu cargo. Por exemplo, você começa a crescer, amém? E você saiu de um patamar que você havia planejado para outro patamar. Se você não tiver pessoas, se você não tiver quem comece a fazer certas coisas para você, você vai ter que permanecer sempre no mesmo lugar. Você não pode crescer. Nós ali, eu ensino tudo nas empresas, tudo. Eu não escondo nada. Aí as pessoas dizem assim, mas você não tem medo que daí saia um concorrente para você? Eu digo, não. Mas por que você não tem medo disso? Porque se acontecer de sair, eu vou me alegrar. Porque eu formei alguém, no mínimo, parecido comigo. Não é tristeza. Amém? Então eu tenho que preparar pessoas para poderem assumir aquela base para que eu possa ir um pouco mais adiante. Senão eu sempre vou permanecer na mesma coisa. Você monta um restaurante, mas você é o cozinheiro, o chefe, né? Você vai lá e faz o seu prato. De repente o seu restaurante começa a fazer muito sucesso. E vem muito mais gente. Aí você, eu não ensino para ninguém e acabou. Isso aqui é só meu segredo, é eu que sei. Você não faz, não ensina, não delega, não dá funções, você só vai poder atender um número limitado de pessoas, ou seja, o teu estabelecimento não cresce além daquilo. Então você precisa aprender a delegar as coisas. Maridos, precisa aprender a delegar coisas. Precisa aprender a chamar a esposa e dizer, o negócio é o seguinte, vamos separar isso aqui, ó, eu divido isso aqui, eu faço aqui, você faz aquilo. E isso em todas as tarefas, tanto para um lado como para o outro. Delegar para os filhos. Ensinar os filhos a fazerem as coisas. Delegar para os filhos desde pequeno responsabilidades para que as coisas possam acontecer. Concentrar, unir esforços para realizar o que foi planejado. Focar no planejamento e na sua realização. Comunicar, utilizar de uma linguagem simples para que todos entendam o que foi planejado e o modo como devem fazer, executar. Poupando assim tempo e recursos. Devemos usar todos os meios disponíveis para a perfeita comunicação, evitando mal-entendido. Isso que acontece na nossa vida é uma brincadeira. Você diz lá para o funcionário, pegue o caminhão e vá carregar tal coisa. Se você não for bem claro na tua maneira de se expressar, ele pode fazer outra coisa. O pastor aqui estava contando a história da vassoura, que o cara mandou catar a vassoura, mas não era vassoura, era o lixo, o cara não entendeu, foi lá, pegou o fardo de vassoura nova e jogou no lixo. Então, o que é falha de comunicação? E quando você falha na comunicação,
você perde muito tempo, porque você normalmente vai ter que refazer aquilo que foi feito. E refazer o que foi feito leva mais trabalho, ou dá mais trabalho do que fazer aquilo. Amém? Alguns conselhos úteis, né, para a questão do tempo, melhorar o seu tempo. Tenha uma agenda diária onde conte o seu compromisso. Amém? Faça isso. Tenha o hábito de ter uma agenda de compromissos. Se você é uma pessoa ocupada ou não, não importa. Ah, pastor, eu só tenho um compromisso no mês. Pega a sua agenda e marca aquele compromisso lá, para que você não esqueça. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 5, amanhã depois, pode ser 100 no mês. Quem vai crescer tem que se preparar para o bastante. Se você não se prepara para o muito, muito não chega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Se você não se preparar para o bastante não vem. Não adianta. Porque Deus não é Deus de confusão. Você está lá, vamos pegar o exemplo lá. Você está lá com o seu restaurante, você se preparou para atender 30 clientes por vez. Deus vai mandar 100 lá? Mas claro que não. Por quê? Porque 100 vai causar o quê? Confusão. E Deus não é Deus de confusão. Não vai. Ele vai mandar sempre o teu máximo ali, porque você é fiel a Deus. Então o teu máximo Deus vai entregar. Então se você quer coisas maiores na tua vida, o que você tem que fazer? Aumentar o teu máximo, ampliar as tuas possibilidades e capacidades. Um dia nós estávamos lá, o meu gerente chegou para mim e falou assim, bem que Deus podia mandar mais para nós quebrar nosso recorde esse mês de vendas e ultrapassar todas as metas e tal. E nós estávamos vendendo muito bem. Daí eu peguei, olhei para ele e falei, me diga uma coisa, você tem capacidade para entregar mais do que você está vendendo hoje? Aí ele parou, me olhou e disse, eu acho que não temos. Eu falei, então não peça para Deus mandar mais. Se prepare primeiro. Você quer vender mais? Eu quero. Você quer alcançar metas? Quero. Você quer ganhar mais? Quero. Então se prepare para vender mais. Então, vamos providenciar mais um caminhão de entregas. Vamos providenciar pessoas. Vamos treinar pessoas e depois vamos pedir que Deus mande mais. E Deus manda. Aumentando a sua capacidade, Deus vai mandar mais para você. Isso, meu irmão, é em todas as áreas da sua vida. Isso vem na área espiritual. Sabe aquele vasinho que vem na igreja e não sente nada? É um vasinho igual um tubinho de caneta. Né? Se Deus derramar mais nele, explode, mata. Mata, irmão. Né? Quando você vê o irmão está caído no chão lá, que morreu. Deus derramou mais poder, não dava. Não tinha como. Né? De repente você vê aquele outro irmão que chega, ele está no mistério, ele já está num Deus, ele está ali. Mas por quê? Deus pôde mandar mais poder sobre ele. Mas por quê? Porque ele aumentou a sua capacidade diante de Deus de receber mais. Você está entendendo? Aí você vem outra irmã e ela profetiza e fala em mistério e o que ela fala Deus honra e acontece e a revelação em cima de revelação e você olha e diz, meu Deus, o que é isso? Como é que isso aconteceu? Ela aumentou a sua capacidade. Quem vai aumentando a capacidade, Deus vai dando mais, mano. Vai dando mais, vai dando mais e vai dando mais. Aleluia! Glória a Deus por isso. Isso é em todas as suas áreas. Se prepare para mais. Se prepare para coisas grandes. Outro dia uma pessoa chegou lá e disse assim, não, pastor, Deus me dando um ranchinho lá no céu é o que me basta. Eu falei, para com esse negócio. Onde é que está escrito que Deus fez rancho no céu? Morada sim, rancho não. Amém? É ou não é? Então se prepare para coisa grande. Se é para se preparar para uma morada no céu, então vamos preparar logo para uma mansão, é ou não é? Fala sério, aleluia. E eu quero a minha com piscina e tudo, né? Tudo que eu tiver direito, não é verdade? Num calor desse, né? A gente vai, mergulha na piscina, coisa maravilhosa, né? Eu gosto muito de pescar, eu já falei que quando Deus estiver com fome, eu quero ir pescar para Deus, né?
Só que eu não posso contar para os peixes que eu estou pescando para Deus, senão os peixes vão pular dentro do barco, né? Não vai dar nem graça de fisgar. Irmão, se prepara para coisa grande, irmão. Se você continuar pensando pequeno, a coisa vai ser pequena na tua vida. A mediocridade, ela acompanha o fracasso. Não esquece disso, não. Você não... Humildade é uma coisa, mediocridade é outra. Amém? O medíocre não ora, o medíocre não busca, o medíocre não jejua, o medíocre não lê Bíblia, o medíocre não estuda, não se informa, não se interessa pelas coisas da sua vida. É uma pessoa medíocre, não acrescenta nada. Quando ela vem conversar com você, ela só fala o que não presta, ela só fala da vida dos outros, ela só fuxica, ela só cutuca, ela só faz fervo. Ah, credo, sai de perto de mim, medíocre. É bom você chegar em junto de pessoas que te acrescentam. Aleluia. Aleluia. Você chega perto de uma pessoa, você não sabe, você está bebendo. Cheguei perto do pastor ontem, ali em 10 minutos nós conversamos, e ele falando e eu bebendo. Me dá mais, eu quero mais, eu quero receber mais, eu quero crescer. Aleluia. Então, ou crescer ou não crescer, ou usar ou não usar, ou chegar ou não chegar, não depende de Deus mais. Depende de você. Estão entendendo? Deus sempre vai honrar as nossas atitudes. Quando a nossa atitude é uma atitude de fé, Deus honra a nossa atitude, irmão. Então, vai depender muito de você, né? Planeje seus compromissos diários, avaliando o tempo gasto em cada tarefa. Faça a escolha baseando na importância de cada compromisso. Tenha horários livres para você e para a sua família. Isso é muito importante. Separe tempo para sua família. O pastor Antônio falou de coisas que ele queria fazer e que não pôde, né? Até deu um carrinho para o pastor Saulo, não é isso, Zé? Depois de grande, né? Porque queria dar um carrinho quando era pequeno, não deu, mas remiu um pouco do tempo, trouxe o carrinho, o amor, porque na verdade não era o carrinho, era a expressão do amor. Tenha tempo para sua família. Tem homem que chega de casa do trabalho, se joga no sofá e fica lá, daí tira entre uma soneca e outra. Não conversa com o filho, não conversa com a filha, não conversa com a esposa, não fala com ninguém, né? E daí como é que fica? Que filho sairá da tua casa? Depois de um tempo, pastor, essa tribulação, vem aqui orar pelo meu filho, que ele está encapetado. Não está encapetado, irmão. Amém? Ele está mal criado. Respeite o seu corpo e sua capacidade física. Amém? Vai até onde você aguenta. E Deus fortalece quando você não conseguir mais. Respeite isso. Faça. Coloque, Deus é com você. Mande um representante quando for possível. Seja sempre o mais direto possível. Vá direto ao assunto, por favor. Nós colocamos ali dentro, em Guarapós, dentro das empresas, isso. Vá direto ao assunto. Porque o tempo é precioso, irmão. Sabe aquela pessoa que se pergunta como é que está e ela explica? Entendeu? Como é que você está? Ah, que bom que você perguntou. Ela já puxa uma cadeira e vai sentando. Não, não é isso que eu quero saber. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Segue a vida. Porque o nosso tempo é precioso. Agora, quando você recebe uma visita em sua casa para sentar, para tomar um chimarrão, um café, daí dá para contar toda uma história. Mas eu preciso identificar qual é o meu momento de contar a história, qual que é o momento, o tempo. Eu preciso observar as pessoas, ver se a pessoa está ocupada, se ela não está ocupada, se eu estou sendo agradável, se eu não estou sendo agradável. Porque por mais que uma pessoa me ame, existe momento em que ela está com 300 compromissos para resolver, muito importante, irmão. Eu preciso respeitar isso na pessoa. Amém? Não perca tempo com o que não é importante. Pô, está assustado aqui comigo, pastor. Eu não vou derrubar, não. O povo está assustado. Não perca tempo com o que não for importante. Evite perder tempo com internet e redes sociais. Veja bem que não é contra isso. Não mais use computador. Eu uso, eu entro, eu vejo, eu tenho isso. Mas existe um tempo para isso. Separe um tempo para isso, não viva nisso. Senão você fica afundado naquele negócio lá.
E aquilo ali por perto está cheio de laço, tá ou não está? Ah, tá. Né? Pastor, eu estou vigiando. Tá nada, irmão. Tá nada. Na Bíblia diz assim, vigie lá no Facebook. Não, vigie na oração, vigia na palavra, irmão. É ali que vigia. Né? Agora, a pessoa trocou a oração pela rede social. Está vigiando? Não está, irmão. Por isso é que eu digo, não é que você não vá ver, não vá ter seu momento, não vá ver o parente que você não vê faz tempo. Glória a Deus pela internet, pelas coisas que você pode ver ali, matar saudade de parentes de longe, etc. Tudo isso. Glória a Deus por isso. Nós usamos muito a internet para trabalho lá. Nós usamos bastante. Tem que passar contrato, tem que revisar, tem que fazer coisas com o banco. Se não fosse a internet, a gente teria que correr muito para dar conta do recado. Então, glória a Deus pela internet. O problema é quando a internet começa a mandar em você e você já não manda mais nela. Entendeu? E daí, quando você entra e a pessoa está com o computador aqui. Rapaz, abre o olho. Está com o computador aqui. Entrou a pessoa. Se está acontecendo, abra o olho porque tem coisa errada. Ué, o que é tão oculto que não pode ser mostrado? Escute, se é oculto que não pode ser mostrado, porque está pecado, irmão. Porque se você tem vergonha, então você sabe que está errado. É ou não é? Claro que é. Adão chegou todo dia, né, ele e Eva sem nada, tudo à vontade diante de Deus, tudo certinho. Um dia ele apareceu diante de Deus, coberto, escondendo. Deus dá uma olhada e diz, pecaram, né? Pecaram, né? Começou a querer esconder, pecado. De ver lá. Minha esposa pode olhar meu computador, olhar minhas caixas de e-mail, pode ver tudo, está lá, eu não escondo nada de ninguém. Meu escritório está lá, está aberto. A pessoa pode entrar, pode ver lá, pode pegar histórico de navegação, pode ver tudo lá, irmão. Usa uma ferramenta para trabalho. Agora, quando isso começa a dominar você, rapaz. E às vezes o pecado não é tão grande como a pessoa pensa, mas eu enfrentei um problema delicado outro dia, atendendo uma senhora que o marido dela se tramou a jogar pela internet. Vocês sabem o que é tramor? Né? Ele se dedicou, né, a jogar pela internet. Mano. Aí você pode dizer, coitado, né? Você deixa o homem lá jogar um pouquinho pela internet. O que tem? Isso é joguinho, não tem nada a ver. Irmãos, dias, o que era uma hora virou dias. O homem, um administrador, dono de empresa, grande em Guarapuava, e a empresa está começando a balançar. Por quê? Porque ele passa o seu tempo inteiro jogando na internet. Então, use a internet para o seu trabalho. Terminou o seu trabalho, sai dela. É você que manda, não é ela que manda. Amém? E assim por diante nós poderíamos falar, tem tanta coisa aqui. Eu quero falar sobre um item aqui. Diz assim, organize seus documentos pessoais, impostos, comprovantes de pagamento. Sempre que possível, comunique aos subordinados aonde que você vai. Às vezes as pessoas dizem assim, a mulher manda em você, porque onde você vai, eu conto tudo. Eu vou, estou saindo, vou em tal lugar, volto tal hora. Eu chego para o funcionário lá, meu gerente, eu estou saindo, vou em tal lugar, pretendo voltar tal hora. Isso, meu querido, não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Amém? As pessoas sabem onde vocês estão, se caso precisarem de você. Você tem que estar no comando, né?
E assim por diante vai. Esses conselhos, apenas alguns de uma lista de centenas de conselhos que você... Isso aqui é só para você ter uma ideia e que você comece a melhorar a questão do seu tempo. Amém? Existem coisas que somente você pode fazer, mas a grande maioria pode ser delegada para alguém. Amém? É necessário identificar a facilidade ou dificuldade que determinada ação representa para poder definir o quanto se deve priorizar. Assim, procurar realizar o que é mais rápido e fácil para que ao final do dia tenha realizado tudo que foi planejado. Tempo ganho, o que fazer? Uma vez que você aprende a ganhar tempo, o que você faz com ele? Joga fora daí, né? Porque está sobrando. Né? Claro que não. Depois de resolver o tempo, nós temos algumas ideias. Isso apenas para que você norteie as coisas. Isso não é regra. Né? Os conselhos não são regras, apenas ideias para que você norteie. Né? Definir objetivos pessoais, pois as oportunidades só aparecem para quem está permanentemente ligado em algum objetivo. Registrar etapas, prazos, metas e momentos pré-determinados para controle desses objetivos. Isso nós já falamos, né, anteriormente. E nós poderíamos também falar bastante sobre o que fazer com o tempo. Né? O que eu faço com o tempo que me sobrar? Se hoje eu tivesse tempo, o que eu faria? Isso é que eu quero que você me responda. Pega o teu papelzinho, marca rapidinho aí para mim. Se eu tivesse tempo, o que é que eu faria com ele? Por favor, eu não quero um jornal. Eu não quero que você faça um livro aí para mim. Eu só quero que você me diga, se você tivesse tempo, o que é que você faria com ele? Apenas escreva isso, 5 minutos. Eu gostaria dos papéis aqui comigo, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, como não se trata de avaliação, você coloca o nome, se você quiser colocar seu nome, você coloca. Amém? Só se você quiser. Não é necessário, porque não é avaliação. Amém? A avaliação vai ser ao final de todas as aulas, você vai ter uma avaliação onde você vai estar sendo verificado aí os seus conhecimentos. Né? Mas eu quero por curiosidade, entre aspas, e na verdade não é para que eu fique sabendo, eu gostaria que você ficasse sabendo. Amém? Se você tivesse tempo sobrando hoje, pastor, meu Deus, não tenho nada para fazer, o meu dia inteiro está vago. O que eu faria com o tempo que estivesse sobrando? Aleluia. Muito bom, Zé. Olha só que maravilha, hein? Glória a Deus. Vamos ver o que está vindo aqui. Oh, maravilhoso. Muito bom. Glória a Deus. Se você tivesse tempo, o que você faria com ele? Pastor, eu não sei economizar, então gastaria tudo. Né? Não, você vai sair daqui com outra visão. Vamos ver lá, palmeirense. Muito bom. Aleluia. Mais alguém? Ainda temos alguns minutos. Eu espero, gostaria de...
da sua opinião. Obrigado. Glória a Deus. Aguardo, ainda temos tempo, né? Temos tempo. Olha que maravilha. Que bom ter tempo, né? Aleluia. Por falar em tempo, até que horas que eu tenho? 5h40. Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Eu noto algo interessante nas respostas aqui, que é o tempo do verbo que você está usando para me trazer isso, para colocar isso. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu quero que você compreenda assim. Aquilo que você acha importante, você encontra tempo para ela. Amém? Aquilo que você entender como prioridade, você vai achar tempo para ela. E numa cadeia de importância, você vai estar usando o seu tempo que sobra. Até que você não vai mais ter tempo. Aí o que você tem que fazer? Se você quer fazer mais alguma coisa, você vai ter que dar um jeito de conseguir o tempo para fazer aquilo. Se isso não for possível, você vai ter que substituir alguma coisa. Vocês estão entendendo? Por exemplo, pastor, como eu gosto de dormir, a cama me chama, né? A cama me chama, pastor. Eu gosto de dormir. Não é por nada não, mas antes das 11 horas da manhã eu não sou ninguém, né? Ótimo, sem problema nenhum. É o que você mais gosta de fazer, é o que você dá mais importância para a tua vida. Ótimo, sem problema nenhum. Agora, se aparecer alguma coisa que exija do seu tempo, aí você escolhe. Eu durmo até as 11 da manhã ou durmo até as 10 da manhã e uso essa 1 hora para fazer alguma coisa. Então, é uma questão de você administrar o tempo. Só que como o tempo é limitado, um dia não pode ser acrescentado, então, infelizmente, ou você muda uma prioridade ou você tira algo de dentro daquilo. Então, não há outra maneira de fazer, não há outro jeito de você recorrer quanto a isso. O que eu notei aqui, que eu falei sobre a questão do verbo, todo mundo colocou a questão sempre para o futuro. Só acho que só 2 ou 3 pessoas colocaram a situação para o presente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem entendeu, por favor? Todo mundo ficou me olhando agora, vocês estatelaram os olhos, pastor. Eu pisei no pé de vocês? Pisei na unha encravada? Não, né? Você tem que mudar a tua maneira de pensar, irmão. Olha a pessoa que está perto de você com muito carinho, para não assustar ela. Se diga assim, você precisa mudar a tua maneira de pensar. Amém? Então, você precisa entender que o tempo é precioso, administração, tudo aquilo que temos falado. Mas comece a trazer as coisas como uma realidade para a tua vida já. Não para algo assim de um dia. Um dia, se eu tiver condição, eu vou fazer tal coisa. Esse um dia dificilmente vai chegar para você, né? Então, você precisa tomar um pouco de cuidado. Amém? Estamos quase no nosso limite de tempo, mas vamos falar um pouquinho sobre papéis na administração. Existem papéis daquele que é subordinado, existem papéis daquele que é supervisor nas coisas. Papel do subordinado: aceitar a responsabilidade que lhe foi confiada, trabalhar dentro dos limites de autoridade, se esforçar ao máximo, ser responsável pelos resultados,
Obedecer, mesmo que não concorde no momento, e que não fira a ética nem a palavra de Deus. Ser ela de ligação entre o povo e o líder administrador. Portar-se com decência e sutileza na realização das tarefas. Guardar segredo quando a tarefa exigir. Papel do supervisor. Estabelecer e usar controle amplo das atividades principais. Permitir que os outros errem. Dar autoridade para funcionar decidir. Discutir e praticar as ideias que surgirem. Planejar com antecedência. Fornecer meios para a realização das tarefas, ideias para tanto. Saber fazer o que se manda os outros fazerem. Supervisionar os trabalhos, corrigir o tempo se for necessário. Muitas tarefas que são executadas no dia a dia, principalmente aquelas que não têm urgência e nem importância, se não fossem feitas não faria a mínima diferença. Enquanto outras que deixamos de executar, principalmente as urgentes e mais importantes, fazem uma grande diferença quando não são feitas. Saber a diferença entre as duas situações é que torna o administrador uma pessoa admirada e respeitada pelos que o cercam. Saber a diferença entre uma situação e outra é que leva você ao sucesso dentro da questão da administração. Planejando e administrando as atividades na igreja. Dentro de qualquer desafio para executarmos alguma atividade na igreja, encontramos a necessidade de, primeiro, entendermos o desafio-tarefa. Ninguém faz algo que não entendeu. Então você precisa entender. Segunda questão, aceitar o desafio. Terceiro, planejar a execução. Quarto, executar a tarefa. 5, concluir a tarefa. A grande importância nisso que você precisa entender é que toda tarefa tem que ser cumprida. Não se abandona uma tarefa no meio. Amém? Se você recebeu, você é responsável por ela. E você não pode abandonar a tarefa depois que você a recebeu. Ou você não a recebe. Uma vez que recebeu, você é responsável por concluir essa tarefa da melhor forma possível. Continuaremos falando um pouco mais sobre administração de finanças. Depois entraremos na administração de finanças a partir da próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?